Olá, seja muito bem-vindo a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e bora iniciar mais um vidinhozinho. Vamos passar uma atualização do mercado pleno domingão. Agora vocês sabem, vida de pai, né? Pai de primeira viagem, essa primeira semana tá sendo aquela doideira de se acostumar, né? Com a rotina da Nina, né? Dos horários e tudo mais. Então aquela loucura, o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Então imagina como que é no meio do choro, tentar gerenciar a empresa, fazer análise de mercado, tá aquela doideira. Mas eu não vou deixar vocês na mão, podem contar comigo. A gente vai estar constantemente fazendo vídeos para vocês, atualizando sobre o mercado. E o tema da vez é: o que falta pro rally de alta do Bitcoin e das bolsas começar? Gente, o mercado, essa última semana, começou a querer dar uma engrenada. S&P 500 rompendo, né, os 4.200 pontos. Nasdaq rompendo aquela região importante que a gente já tinha passado, querendo esticar. O grande X da questão, que é o quê? O acordo de aprovação do aumento do teto da dívida americana. Isso é o que vai determinar, de fato, o rally de alta. E agora, notícia quentinha, saíram notícias aí que parece que eles estão engrenando de fato, tá? Esse acordo precisa ser batido ali, o martelo, aprovado pelo Congresso e pelo Senado. O grande X da questão sobre esse acordo do aumento do teto da dívida é o seguinte: no Congresso, quem manda e tem maioria são os republicanos. E eles estão querendo colocar certas exigências ali de controle de gasto, né, do governo atual do Biden. Porque senão, sabe como que é, né? Complicado, né? Se aumenta o teto da dívida e gasta como que é, conclusão, o próximo governo, porque vai estar tudo estourado. Porém, no Senado, quem manda são os democratas. Porém, para ser aprovado o aumento do limite do teto da dívida americana, precisa ser aprovado no Congresso e depois batido o martelo no Senado. Ou seja, o governo atual está nas mãos dos republicanos, que é o lado contrário a eles. Porém, contudo, entretanto, as últimas notícias de ontem e de hoje estão apontando que, de fato, eles já conseguiram um caminho e o presidente do Congresso, né? O presidente do Congresso que controla, que é da direita, né, que é dos republicanos, ele meio que conseguiu um certo acordo com Biden e agora ele vai começar a forçar para ver se ele consegue ganhar esses votos que faltam para conseguir aprovar esse acordo. Data limite. É dia 5 de junho é a data limite para aprovação. Porém, já tem um grande problema. No cronograma de pagamentos do governo americano, né, do Tesouro americano, a Janet Yellen já estava gritando. E é engraçado, né? Yellen meio tipo gritar, quer dizer, meio gritar em inglês também. A Janet Yellen já estava gritando o quê? Que a partir do dia 1º de junho já não bate as contas. Quando você começa a olhar o cronograma de pagamentos, né, do governo, que ele precisa ser realizado, já no dia 1º já não tem dinheiro para realizar os pagamentos. Então, ou seja, se for aprovado só lá no dia 5 de junho, zedou, porque aí as bolsas capotam. Porque já do dia 1º ao dia 5 tem um monte de conta para pagar que o governo não tem dinheiro. Então, ou seja, nós hoje, dia 28, eles têm que aprovar esse negócio até quarta-feira, que é dia 31 de maio. Aprovando até quarta-feira, a gente possivelmente vamos ter uma porrada para cima. E aí lá no dia 14 de junho, que tem dia 14 de junho? Dia 14 de junho tem reunião do FOMC de novo, que é o quê? É a decisão da política monetária do Banco Central Americano, o Federal Reserve, né? E ontem saíram dados aí, ontem não, né? Na sexta-feira saíram dados do PCE, que é a inflação americana, que é o principal índice de inflação que o governo americano vigia para a tomada de decisão na sua política monetária, tá? Para quem não se lembra, como que funciona a economia americana e basicamente todas as economias, elas são divididas em 3 eixos, né? Dentro desses eixos nós temos a força de trabalho, que é a geração de empregos, o valor médio pago por hora, vamos ter a taxa de desemprego. Aí nós temos o eixo inflacionário, que é o que? São os 2 eixos, são 3, na verdade, em parte de inflação. É o CPI, que é a inflação direta do consumidor, o PCE,
que é a inflação também, mas é uma inflação que o governo fica de olho ali, que ele tem uma cesta mais exclusiva de análise de inflação, e tem também a inflação ao produtor. Tá? É importante, porque se a inflação aumenta para a produção, vai impactar posteriormente também para o consumidor. E aí nós temos o terceiro eixo, que é o eixo econômico, que são as três forças econômicas: varejo, industrial e imobiliário. Então, o que nós vimos aí na última sexta-feira? Vamos começar a dar uma olhada nisso daí, gente. Na última sexta-feira, nós vimos que a inflação americana começou, né, o PCE, começou a dar as caras como o quê? Uma leve alta. No período anterior, era 4,2, né, o acumulado. Eles estavam esperando uma queda para 3,9, veio 4,4. Por que está acontecendo isso? Dessa inflação, ela está um pouco mais forte? Muito simples. O terceiro eixo, que é o eixo econômico, né? Varejo, imobiliário, industrial, está aquecido. Ou seja, se esse eixo ainda está aquecido, está tendo geração de emprego. Pessoas com dinheiro fazem o quê? Compram. Não estão nem aí. O povo, de modo geral, não vai lá e fala: ah, esse produto está caro, não vou comprar. A pessoa está cagando para isso. O que ela vai fazer? Tá caro? Mas eu quero comprar. Compra. Isso estimula a inflação. Isso estimula a alta dos preços. E isso gera um problema para o governo, tá? Para o Banco Central administrar. Então, PCE começou a querer subir novamente e até justificável. Por quê? Porque os dados de varejo estão ainda fortes. Aí veio também o quê? Deixa eu ver aqui, ó, gastos pessoais. Olha os gastos pessoais, olha o problema aqui, ó. Olha lá, ó. 0,1 veio no anterior. Aí agora o gasto estava com uma projeção de aumento para 0,4, olha quanto que subiu, 0,8. Ou seja, se a gente pega um dado de 0,1 para 0,8, quantos por cento teve de aumento? A gente está falando do aumento aí de 600%, 700%. 700% de aumento. É coisa pra caramba. Ou seja, povo com dinheiro na mão, tá com foda-se, vai comprar mesmo. Então isso daí gera um problema, tá? Isso daí foi o que aconteceu na sexta-feira. Mesmo com esse dado ruim do PCE em alta, as bolsas S&P 500 e Nasdaq explodiram, tá? Por que eles explodiram? Porque já tá rondando que o acordo do aumento do teto da dívida americana vai conseguir ser aprovado. Mas isso, o PCE, já mudou o cenário do quê? Da política monetária do Fed para o dia 14 de junho. No dia 14 de junho, nós vamos ter o quê? Vamos ter a decisão se vai aumentar a taxa de juros americana ou não. E olha o rebuliço que deu. O dia 14 de junho, inverteu aqui a balança. O que estava previsto era o quê? Possivelmente o Fed ia iniciar o processo de lateralização da sua taxa, ou seja, iniciar o achatamento da taxa de juros, e quando tem achatamento da taxa de juros, temos rally de alta no mercado. Porém, como a inflação está persistente, está querendo voltar a subir, possivelmente, no dia 14 de junho, o Fed vai ser obrigado a aumentar mais 0,25 a taxa de juros, colocando ela entre 5,25 a 0,5. Tá? Então isso daqui vai ter um impacto no quê? No aumento da taxa de juros, mas isso vai ficar para o meio do mês que vem, tá? Que é o dia 14 de junho. Possivelmente esse pode ser o último aumento do ano e aí iniciar o achatamento. E aí nessa pegada de achatamento, rally de alta, tá? Bom, bora dar uma olhadinha então como que vai ficar os gráficos, né? Como que nós estamos de gráfico. Vamos começar pelo S&P 500. Gente, como nós podemos observar, o semanal do S&P 500 está lindaço, está rompendo, né? Fechou na sexta-feira com acima de 4.200 pontos. E quando a gente ativa a média do semanal, a gente vê o quê? A gente vê que o preço está querendo romper a média de 100, que é essa laranja aqui, tá? Dentro do Trade System Cripto Investidor. Esse indicador que vocês estão vendo aqui em cima, vocês conseguem utilizar ele de forma gratuita, tá? São todos esses indicadores que nós utilizamos dentro do nosso setup do método Cripto Investidor. Ou seja, aqui está formou um pivô de alta e está rompendo essa região de 4.200. Rompendo 4.200, qual que é o próximo alvo? 4.300, tá? Diego, o que é essa seta para baixo? Isso daqui é uma LTA, uma linha de tendência de alta. Se o S&P perder essa linha de tendência de alta, aí sim teríamos uma grande correção lá para os 3.700 pontos. Mas não é o que está parecendo que vai acontecer, porque nesse semanal, o que está acontecendo, tá? Se liga nisso. Se abrir a próxima semana e o S&P romper os 4.200 pontos, vai dar ativação de setup 91 de compra no semanal. Ou seja, stop lá abaixo de 4.100 e fio, alvo em 4.300, vai com tudo para cima. Quando a gente pega para analisar o Nasdaq, lembra que a gente tinha feito aquela cunha aqui, essa possível cunha de baixa, que entretanto, se rompesse para cima, teríamos uma projeção
Lá em cima, em 14.500, ó, mastro rompeu a cunha. Tá indo, meus queridos. Ó o alvo aqui da onda. Nosso alvo da onda tá em 14.500 pontos. E a onda está indo, ó. Tá muito lindo essa formação aqui no diário da Nasdaq. E tá bem esticado. Então, possivelmente, a gente vai chegar nessa região aqui dos 14.500 pontos, ter uma correção, tá? E essa correção possivelmente vai ser quando? Aqui a gente pode até ajustar, ó. Ó, sabe quando que vamos ter uma correçãozinha aqui? Olha que interessante. Justamente, possivelmente, a gente vai ter uma correção aqui no Nasdaq. Sabe quando? Quando sair a decisão no dia 14 de junho sobre o Fed, se eles vão aumentar em mais 0,25. Possivelmente eles vão aumentar. E aí, nesse aumento, temos uma correçãozinha testando a região de suporte de 13.700 para depois acelerar e ir para cima. E como que isso impacta o nosso querido Bitcoin? O nosso querido Bitcoin, meus caros, olha só a situação que está esse diário, tá? Gente, nós temos aqui no Bitcoin duas LTBs, ó. Observa essa LTB, essa é a primeira. E observa onde que está aqui o rompimento dessa LTB e o rompimento desse canal aqui, ó, que está em pretinho, que eu coloquei aqui em pretinho. Ele está em 27.500. Ele confirma o rompimento em 27.600. Tá? E aí nós vamos ter uma projeção de um pivô 1-2 com uma onda 2 retraindo quase 100% da 1. O que isso significa? Que nós temos uma projeção de uma 3 maior. Então nós vamos ter uma 3 possivelmente maior. O que precisa para o Bitcoin? Na hora que ele romper 27.600, explosão, meus caros. O Bitcoin vai romper essa LTB mais curta e daí ele precisa romper 28,5. Rompeu 28,5, possivelmente ele vai lá para cima para o teste dos 30k, para daí depois esticar até lá os 32 mil dólares, tá? Detalhe, vamos ativar as médias. Olha o que está acontecendo com o Bitcoin aqui nas médias, vamos deixar bem curtinho. Observa que a EMA de 9 está indo para cruzar, a EMA de 9 é essa linha preta fininha que vocês estão vendo do mouse. Ela está indo para cruzar a média de 21. Isso daqui é um cruzamento bullish, tá? Quando nós temos esse tipo de cruzamento, nós temos uma aceleração no preço. Só que detalhe mega importante. Nós temos o que aqui? Nós temos a EMA de 610, que é essa linha cinza. Tá vendo essa linha cinza? Que foi difícil de romper ela aqui lá em março. Pois é, rompeu, voltou abaixo dela e agora ela está como resistência. E ela está exatamente nos 27.500 a 27.600. Ou seja, ela rejeitou aqui o rompimento uma vez, rejeitou duas vezes e estamos indo para o terceiro teste. Se ela romper, meus caros, vai ser pump no Bitcoin. Outro detalhe mega interessante que eu tenho para mostrar para vocês é o quê? Vamos olhar aqui, ó, como que tá o RSI. Nós temos uma LTA mais grossa aqui do RSI que não chegou a ser testada, mas nós tínhamos o que aqui, ó? Uma cunha de alta. Tá vendo essa formação de cunha? Ela tá sendo rompida e já foi rompida aqui, ó. Tá? Ela formou um megafone de alta, ó. Fez o zigue-zague e rompeu. Qual que é o próximo alvo agora? O próximo alvo é ela testar essa LTA que ela perdeu. Então, possivelmente, na hora que cruzar 50 de RSI para cima, nós vamos ter aceleração de preço, e aí seria o rompimento dos 27.500 a 27.600. Mas não só isso, quero demonstrar aqui outra coisa importante. Olha que interessante, tá? Olha que interessante isso daqui. O MACD, ele já está barrigando. O histograma aqui de venda já está diminuindo. E observa como o MACD aqui já está deitando para querer voltar a subir. Mais importante que isso é o OBV. Observa aqui no BV que é referente ao volume. Nós tivemos um padrão lá de setembro do ano passado até dezembro, parecido com o que nós estamos agora. Tivemos um topo lá em setembro, no OBV. Depois fizemos o fundo lá em novembro, que foi o crash da FTX. Aí ele fez um teste nessa LTB, rejeitou, formou um fundo em 31 de dezembro, e após ele romper essa LTB, tivemos o rally de alta de janeiro a março. Olha agora que interessante. Fez o topo? Beleza. O que aconteceu? Marcou um fundo, como se fosse esse fundo aqui se replicando aqui. O que foi esse fundo aqui? Esse daqui foi a semana da quebradeira dos bancos americanos. E esse daqui foi da FTX, ou seja, isso daqui foi uma grande queda de preço. Aí tivemos o quê? O teste lá que criou essa LTB em março. O que nós tivemos aqui, nessa pegada aqui? Réplica parecida com aqui, ó. Ou seja, ele fez um teste dessa LTB, rejeitou.
E agora? Agora ele está indo de novo para tentar rompimento. Se esse OBV romper essa região que eu coloquei aqui de alarme, ou seja, romper essa resistência, nós vamos ter aceleração. E onde que vai o topo? O topo vai ser buscado lá em cima, meus caros. Olha lá onde que vai ser o próximo topo. Esse topo aqui seria o quê? O rally de alta. Então nós temos topo, topo, próximo topo lá em cima. Tá? Precisa romper essa região do OBV para nós termos uma aceleração de preço. Além disso, quando a gente pega para dar uma olhadinha no semanal do Bitcoin, o que nós estamos tendo aqui no semanal do Bitcoin? O rompimento dos 27.500 a 27.600 vai dar ativação do setup 91 de compra no semanal do Bitcoin. Perfeito? Então, gente, tá armando tudo para formar um rally de alta no Bitcoin. Tá, Diego, nem tudo são flores. O que pode dar de errado? O que pode dar de errado, gente, é o seguinte. Chega essa semana, não consegue aprovação do aumento do teto da dívida americana. O que vai acontecer? Vai rejeitar. E se rejeitar o preço? E se rejeitar e tiver uma rejeição desse acordo e não conseguir ser aprovado a tempo? Aí, meus caros, pode esperar uma correção no Bitcoin lá para a região de 25 a 23 mil dólares. Simples assim, tá? Se não for aprovado o aumento do teto da dívida americana, e aí chega lá no dia 14 de junho, Fed aumenta mais 0,25, levando a taxa de juros americana em 5,5, meus caros, não tem o que fazer. Bitcoin vai buscar os 25, 23 mil dólares, tá? Bom, meus queridos, espero que tenha ajudado. Gostou desse conteúdo? Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Mais que isso, bora comentar, gente, porque o seu comentário ajuda e muito o nosso canal. Então, faça o seguinte, deixa seu comentário, o seu like, clica no botãozinho ali de compartilhar. Isso é muito importante, você compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica ali no sininho e seleciona para você receber todas as notificações. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, é só acessar criptoinvestidor.com. O link está na descrição aí, vem conhecer um pouco da nossa plataforma. Grande abraço, um ótimo domingo e uma ótima semana para todos. Beijo!